de Deus, boa noite. Está mais uma live aqui na minha casa ainda, mas louvando e glorificando o nome do nosso Deus, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo Deus para todo sempre. Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte. Vamos falar com o nosso Deus aqui nesta noite, amém? Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado, mais uma vez estamos aqui na Tua presença nesta noite, ó Pai. Nesse primeiro domingo do mês de agosto, onde estamos profetizando que não será um mês comum, que não será um mês de desgosto, mas um mês das realizações do Senhor em nossas vidas. Então, Pai, lhe pedimos aqui nesta noite, em nome de Jesus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Não permita, Pai, que venhamos fazer nada que não seja conforme a Tua santa e gloriosa vontade. Que tudo aquilo que seja feito agora seja para alcançar vidas, mas para que o Teu nome venha a ser glorificado, para que o Teu nome venha a ser exaltado através das nossas vidas. Por isso, Pai, recebe nesta noite o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, nós queremos somente Te adorar, Jesus, porque sabemos que não existe outro Deus igual a Ti, não existe outro Deus semelhante a Ti. Te louvamos nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Ao único que é digno de receber, aleluia, Jesus, a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos, ó Deus, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos a Ti, Senhor, porque sabemos que só Tu podes fazer infinitamente mais. Aleluia! Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade em mim. Senhor, formoso és, a Tua face
mas eu quero ver, pois quando está neste lugar, a graça invade em mim, acende a chama, ó Pai, uma vez brilhou e uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém? Pega então nesta noite a palavra de Deus. Abra lá comigo no livro do profeta Abacuque. Está bem no finalzinho do Antigo Testamento. É só voltar. Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias. Você vai encontrar Abacuque. Volta Malaquias, volta Zacarias, volta Ageu, volta Sofonias, vai encontrar Abacuque. Abacuque é capítulo número 2 do livro do profeta Abacuque. No capítulo 2, no versículo número 3. Abra comigo aí, por favor, a palavra de Deus. Você que acompanha, ou se você somente ouve, que está escrito assim: porque a visão, Abacuque 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Ponto e vírgula. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Parece uma incoerência. Se tardar, espera-o, porque certamente não tardará. Eu não estou entendendo, pastor. Já vou te explicar na palavra de Deus que todos nós temos uma promessa. Eu tenho uma promessa. Você tem uma promessa. A sua casa tem uma promessa. Os seus filhos, os seus pais têm promessas. Só que toda promessa, ela tem um tempo determinado. Eu quero profetizar nesta noite que o tempo é hoje, é agora, é neste mês que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele disse na sua palavra. Vamos parar de prolongar os tempos que Deus tem para nós. Vamos começar a agir conforme a palavra de Deus, porque esse é o tempo que Deus quer cumprir, a promessa que Ele tem na tua vida e vai se cumprir para a glória do nome dEle. Este é o tempo. Você crê nisso? Eu também creio. Então feche seus olhos, deixa eu fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, Deus santo, nós queremos entender aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então usa agora a boca do mensageiro. Meu Deus, que nós não venhamos a ouvir o que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, para que possamos entender e compreender a Tua santa e gloriosa vontade. Então fala conosco, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Prometo que não vou me demorar, mas vamos meditar naquilo que Deus tem para nós, amém? Como eu estava dizendo, todos nós temos uma promessa. Quando nós lemos aqui no profeta Abacuque, porque a visão, aquilo que Deus te deu, a visão, o sonho, os planos, os projetos que Deus te deu, é para um tempo determinado. Está dizendo que até o fim falará e não mentirá. Quer dizer que tudo que Deus falou vai se cumprir. Só não vai se cumprir aquilo que Deus não falou. Por isso que está escrito aqui, olha, até o tempo, porque a visão para o tempo determinado, até o fim falará e não mentirá. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não
tardará. O que nós temos que entender é que toda promessa tem um tempo. Eclesiastes 3, versículo 1 diz que há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, se há um tempo para todo propósito, toda promessa, todo sonho, todo objetivo, ele tem um tempo. E esse tempo quem determina somos nós, o nosso empenho, a nossa dedicação, a nossa fidelidade em empenhar aquilo que nós desejamos. É verdade que existem sonhos e projetos que têm um tempo determinado. Por exemplo, uma faculdade. Existem faculdades que demoram 5 anos. Existem faculdades que demoram 10 anos. Por quê? Porque é o propósito daquele tempo, daquela visão, daquele projeto, daquele sonho, daquele que a pessoa está estudando. Por exemplo, medicina, engenharia, né? Ou qualquer outro tipo de estudo que a pessoa quer trazer para a sua vida. Mas existe um tempo. E toda promessa também tem um tempo. A promessa que Deus tem para a minha vida, a promessa que Deus tem para a tua vida, ela tem um tempo determinado por Deus. Mas as minhas atitudes, elas tendem a que esse propósito se cumpra ou se prolongue. Como assim, pastor? Então toda promessa tem um tempo e todo tempo ele tem um propósito. Como assim, pastor? Se toda promessa tem um tempo, então todo tempo também tem um propósito. Por exemplo, vá lá comigo em Jó 42. Nós sabemos que Jó passou por aquela situação onde o diabo tirou tudo o que ele tinha. A palavra não nos mostra o tanto de tempo que Jó passou. A Bíblia não diz, olha, Jó ficou 10 anos, Jó ficou 3 anos, Jó ficou 5 anos. A Bíblia não diz isso, mas diz que ele ficou um certo tempo naquela situação. Mas qual foi o propósito daquele tempo? O que ele aprendeu? Vamos ver? Jó 42, Jó capítulo 42, o verso 5. Quando Deus vai mudar a vida dele, diz a palavra que, olha o que Jó vai dizer. Jó 42, verso 5, ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Traduzindo, Jó está dizendo, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois que eu passei um tempo nessa provação, agora os meus olhos te veem. O tempo que eu fiquei nessa situação me ensinou a conhecer mais o Senhor, me ensinou a depender mais do Senhor, me ensinou a ter uma comunhão, uma intimidade maior com o Senhor. Então entenda isso, toda promessa ela tem um tempo para se cumprir, mas todo tempo tem um propósito. A pessoa que está passando por um propósito e o tempo parece que não está chegando, entenda o que Deus está te ensinando, entenda o que Deus está te mostrando. Pode parecer que está demorando, mas não está demorando. Deus está caprichando para te abençoar. É claro, se você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Primeiro, Deus não mente. Lá em Números diz o quê? Que Deus, Números 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não confirmaria. Se foi Deus que te fez promessas, acredite, ele vai cumprir. Se foi Deus quem falou algo que vai acontecer, então ele vai cumprir. Primeiro, porque Deus não mente. Deus não é mentiroso. Se Deus falou, então creia, vai acontecer em nome de Jesus. Se Deus disse, então acredite, vai chegar o tempo da tua promessa, vai chegar a hora que você vai glorificar o nome do Senhor. Se Ele falou, então vai se cumprir. Porque primeiro, Deus não mente. Segundo, Deus não falha. Efésios 3:20. Ora, aquele que é
poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Peraí, por que Deus não falha? Porque Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Ele é poderoso para transformar a tua vida. Ele é poderoso para trazer existência que não existe. Primeiro, Deus, Ele não mente. Segundo, Deus, Ele não falha. E terceiro, Deus entrega quando estamos preparados. Fala comigo lá em Gênesis, o capítulo 17. Todos nós conhecemos a história de Abraão. Gênesis, capítulo 17. Vai lá comigo. Nós sabemos que Deus chama Abraão. Abraão sai da sua terra, da parentela, passa por algumas dificuldades. E depois de um tempo, Abraão andando com Deus, veja, Deus fez a promessa para Abraão: farei uma grande nação, a tua descendência será numerosa na terra. Então Deus fez uma promessa, só que demorou um tempo para se cumprir até Isaac. O que Deus está fazendo com Abraão? Está ensinando Abraão a depender de quem? Dele. Aqui em Gênesis capítulo 17, olha o que diz, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Abraão está agora com 99 anos. Já havia se passado 24 anos desde o chamado que Deus fez a Abraão. Vai lá comigo, Gênesis 12, o versículo 4. É importante que você veja. Gênesis 12, versículo 4. Que diz assim, veja. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então Deus chamou Abraão, tinha 75. Agora Abraão está com 99, quer dizer, 24 anos depois. O que Deus fala para Abraão? Anda em minha presença e ser perfeito. Então veja, Deus só vai nos dar a promessa quando nós estivermos preparados. Abraão agora está com 99 anos e ainda não estava preparado, mas o que foi que Deus disse para Abraão? Anda em minha presença e ser perfeito. Aí sim, eu vou cumprir na tua vida tudo aquilo que eu prometi. Você está ouvindo isso, meu amado e amada? Anda na presença de Deus. Seja perfeito, seja perfeita. Ah, pastor, mas perfeito só tem um que é Deus. Você vai entender o significado desta palavra. Mas Deus está falando: anda em minha presença e ser perfeito. Aí sim, eu vou cumprir na tua vida tudo aquilo que eu te prometi. Deus virou para Abraão agora: Abraão, você já está com 99 anos, Abraão, então anda em minha presença e ser perfeito, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Abraão tinha 75 quando Deus o chamou. 24 anos depois. Quer dizer, por que ele demorou? Porque a Bíblia diz que depois de 10 anos que ele sai em prol daquilo que Deus tem para a vida dele, a sua esposa vai falar assim: olha, Deus não quer que eu tenha filhos com você. Gênesis, capítulo 16. Versículo 2. Gênesis 16, versículo 2. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de quem? De Sarai. Ao invés de Abraão falar: não, Sara, meu amor, peraí, eu vou continuar ouvindo o que Deus está falando, porque Deus não deixou faltar nada. Eu vou continuar ouvindo o que Deus está falando. Não. A Bíblia está dizendo que Abraão ouviu a voz de Sarai.
ele parou por um tempo de ouvir a voz de Deus. Já tinha se passado 10 anos, versículo 3. Então tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Ele tinha 75, Deus fez a promessa, ele sai ouvindo a voz de Deus, agora está com 85, e ele parou de ouvir a voz de quem? De Deus. Ouça isso. Quanto tempo faz que você não ouve mais a voz de Deus? Quanto tempo faz que você não busca mais o Senhor como Ele merece ser buscado? Você parou de ouvir a voz de Deus, parou de buscar a Deus para ouvir outras pessoas que nem estavam servindo como você estava servindo ao Senhor? Quantas vezes você, ao invés de fazer a vontade de Deus, você fez aquilo que disseram para você fazer, e por causa disso, hoje você não está vivendo o que Deus tem para a tua vida? Vou contar o testemunho rapidinho meu. Quando eu era pastor no outro ministério, por 2 vezes, fala: pastor, eu te dou o terreno. Eu ganhei 2 terrenos, um em Nova Cidade e outro em Piabetá. Eu ganhei. O que eu fiz com esses terrenos? Eu não quis. Pastor, olha, eu ajudo a construir. Abre uma igreja aqui. Eu falei: ainda não é tempo. Ainda não é tempo de fazer isso. Ainda não é tempo, não é hora. Deus não colocou no meu coração para mim abrir um ministério. Deus vai ter que falar muito forte no meu coração, e não só da minha parte, mas também de outra parte. Quer dizer, eu tinha recebido 2 terrenos para fazer o ministério, mas eu não quis, porque não era tempo de Deus. Não era a vontade de Deus. Talvez se tivesse aberto naquela época, talvez hoje nem estaria mais pregando o evangelho. Mas eu não quis fazer porque não era tempo ainda de abrir o ministério. Entenda isso. Muitas vezes virão pessoas do seu lado querendo te dar sugestões do que você deve fazer. Mas estou aqui para dizer para você: continua ouvindo a voz de Deus. Continua ouvindo a voz do Senhor. Mesmo que isso te prejudique. Mesmo que isso te traga dor. Quer um exemplo? Daniel. Quando Daniel soube que a escritura estava assinada pelo rei Dario, quando estava assinada, diz a palavra que Daniel, ele não parou de orar, ele continuou orando. Ele continuou. Mas, Daniel, se você orar, vão te jogar dentro da cova dos leões. Ainda que me joguem, eu não vou perder a minha comunhão com Deus. E a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia fala que Daniel era fiel ao Deus Todo-Poderoso. E digo isso para você: ainda que isso venha te prejudicar, mas não perca a sua comunhão com Deus, não perca a sua vida com Deus, não vá por aquilo que os outros estão falando, avisando, insinuando. Não perca a tua comunhão com Deus, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Permaneça na visão de Deus. Quando voltamos lá em Abacuque 2:3, que a visão é para o tempo determinado, até o fim fará e não mentirá, ponto e vírgula. Se tardar, não vai tardar, mas se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Não entendi. Se tardar, espera, porque realmente vai acontecer e não vai tardar? Não entendi. Ponto e vírgula. Se eu deixar de acreditar, se eu parar de ouvir a voz de Deus, se eu parar de orar, se eu não jejuar mais, aí eu vou estar o quê? Prolongando o que Deus tem para a minha vida. Porque as pessoas falam: você já foi em tantas igrejas, fez tantas campanhas, e aí, não ganhou nada. E a pessoa fala: é verdade. Ela para de orar, ela para de buscar, ela para de clamar ao Senhor, ela não vai mais para a casa de Deus, não é mais fiel, e só está o quê? Prolongando o que Deus prometeu. Olha, Abraão, passou 10 anos, eu creio que Isaac ia chegar, ele com 85. Mas Abraão fez o quê?
deu ouvidos à voz de Sarai. E por ter dado ouvido à voz da sua esposa e parar a voz de Deus, ele prolongou o que Deus tinha para a vida dele. Ouça isso, pare de prolongar o que Deus tem para a sua vida. Pare de prolongar a promessa que Deus falou que ia fazer, Ele ainda vai fazer, porque Deus não mente, Deus não falha. Agora Deus só vai te dar se você estiver preparado para receber. Porque não tem como Deus dar algo para alguém que não está preparado. Você daria a chave de um carro para uma pessoa que não tem nem carteira de motorista, ou que não sabe nem dirigir? Não daria, porque não é lógico. Agora a pessoa fez aula, fez a prova, passou, está habilitado, então está preparado para receber aquilo que é dela por direito. Se prepare, porque ainda este ano, eu profetizo, esse mês agora, se você fizer aquilo que é bom aos olhos de Deus, esse mês Deus vai começar a mudar a tua história, esse mês Deus vai começar a te abençoar de maneira tremenda e poderosa, porque o nosso Deus não mudou e não mudará, porque Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e será para sempre. Quando Deus fala aqui em Gênesis 17, versículo 1, já estou terminando. Gênesis 17, meu Deus falou o quê? Anda em minha presença e ser perfeito. O que significa andar em minha presença? Não sair do centro da vontade dEle. Andar em sua presença é não sair do centro da vontade dEle. Você está entendendo? Ande na presença de Deus. Ande na palavra de Deus. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Ande na palavra dEle. Ande na obediência dEle para que Ele cumpra na tua vida. Porque foi quando Abraão andou na presença de Deus que a promessa se cumpriu. Pastor, o que significa isso mesmo? Andar na presença de Deus. No Salmo 81, no versículo 13, Deus fala: se Israel me desse ouvido. Olha, se você der ouvido à voz do Senhor, se você começar a andar mais na presença de Deus, Ele com certeza Ele vai abençoar. O que Deus disse? Anda em minha presença e ser perfeito. O que é ser perfeito? Pastor, perfeito só tem um que é Deus. Vamos entender o que significa isso? Abra comigo lá. Segundo livro dos Reis, o capítulo 20. Você vai entender o que significa ser perfeito. É claro que só tem um que é Deus, que é perfeito, mas o que significa essa expressão, ande em minha presença e ser perfeito? Segundo Reis, capítulo 20. A Bíblia diz que o rei Ezequias está o quê? Doente. Está prestes a morrer. Está de cama, diz a palavra. Deus manda o profeta Isaías. Isaías fala: olha, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Quando Ezequias recebe aquela notícia de morte, ele já sabia que iria morrer. Olha só o que Ezequias faz. Segundo Reis, capítulo 20, versículo de número 3. Capítulo 20, versículo 3. Olha o que diz. Ele vai orar ao Senhor. Ele fala o quê? Senhor, ser servido e te lembrar, primeiro, de que andei de ti em verdade. Segundo, com coração perfeito. E terceiro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ser perfeito está falando do coração. Como assim, pastor? Ter um coração incorruptível. Entendi. Ter um coração que não se desvia por nada. Você está entendendo? Andar na presença de Deus e ser perfeito significa ter um coração incorruptível. Não é um momento que vai mudar quem você é. Não são as dificuldades que vão mudar quem você é. Não é a prosperidade que Deus vai te dar que vai mudar quem você é. Não são as tentações, as tribulações, as angústias. Nada pode te abalar.
Ser perfeito ou ter um coração perfeito é ter um coração incorruptível. Tendo pouco ou tendo muito, o meu coração pertence a Deus. Passando por luta ou tendo uma grande paz, o meu coração continua em Deus. Não é a dificuldade, o problema, nada vai me abalar. Eu costumo dizer que lá em Romanos 8:39 é o meu versículo. Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, principados, potestades, presente, futuro, altura, profundidade, nada poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então creia que aquilo que Deus prometeu, esse tempo da promessa, vai se cumprir a partir desse mês. Ainda este ano você vai contar a vitória que Deus tem preparado para a tua vida. Lá em 1 Timóteo 5, e aqui eu tenho aí a mensagem, 1 Timóteo, Paulo escreve assim para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo 5, glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Primeira Timóteo, capítulo 5. Versículo, deixa eu só confirmar aqui rapidinho. Oh, glória. Capítulo 5, versículo 7. Paulo escreve assim: manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. É claro que Paulo está falando aqui de uma situação, mas o que eu tenho que ser irrepreensível? O meu coração. O meu coração tem que estar preso em Deus. A minha vida tem que estar no Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais, né, do que eu posso imaginar. É por isso que a minha vida tem que estar em quem? Em Deus. Volta só um pouquinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Porque se o meu coração estiver irrepreensível diante dele, olha o que vai acontecer. Versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o quê? O fará. Você entende isso? Nós lemos a princípio lá em Abacuque 2:3. Porque a visão ainda para um tempo determinado, até o fim falarei, não mentirá. Ponto e vírgula. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Isso aqui para dizer para você que se o teu coração estiver em Deus, porque quando Deus vira para Abraão e fala, olha, anda em minha presença e ser perfeito, Abraão, ele tão somente andou na presença de Deus, tão somente fez o que era reto aos olhos do Senhor, e por isso que Isaac nasceu. Quer dizer que ele demorou 24 anos para entender que obedecer a Deus é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. Para de prolongar o que Deus tem para a tua vida. Para de arrastar a promessa que Ele fez para a sua vida. Anda em minha presença. Coloque Deus sempre em primeiro lugar. Seja
perfeito. Tenha um coração incorruptível. Não deixe que nada e nem ninguém venha tirar o foco que Deus colocou no seu coração. Aí sim, o que Ele prometeu vai se cumprir em nome de Jesus. Por isso eu quero fazer uma oração por você agora. Você que tem uma promessa de Deus para a tua vida. Você que tem promessas que foram feitas há anos e ainda não se cumpriram. Era você que estava prolongando. Coloca no teu coração: eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou jejuar mais, porque eu quero a promessa de Deus na minha vida. E assim, aquele que te chamou, Ele é fiel para fazer acontecer na tua vida o milagre. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Deixa eu orar por você nesse momento em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E aquilo que o Senhor disse, o Senhor vai fazer, porque o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sei, meu Deus, se essa pessoa está há muito tempo esperando uma promessa que o Senhor disse que faria e até hoje não se cumpriu. Meu Deus, hoje essa pessoa entende que não é o Senhor que está demorando, é Ele, é ela que não se posicionou diante de ti. Porque quando o rei Ezequias recebe aquela palavra, aquela sentença, ele ora diante de ti e fala: Senhor, lembra de que andei diante de verdade, com coração perfeito, o meu coração não se corrompeu por nada, o meu coração não se corrompeu por causa das dificuldades, não se corrompeu por causa das tentações, não se corrompeu por causa das adversidades. O meu coração sempre foi perfeito diante de ti e que andei diante de verdade diante do Senhor. Ah, meu Deus, o Senhor mudou a história de Ezequias, o Senhor cumpriu a promessa na vida de Abraão. Então eu te peço aqui nesta noite, cumpra também na vida desta pessoa que está hoje se posicionando diante de ti. Essa pessoa colocou no seu coração que não vai mais prolongar a promessa, que tão somente vai cumprir, meu Deus, a tua palavra, para que as tuas promessas se cumpram em nome de Jesus. Eu te peço agora, Pai, abençoa esta pessoa agora. Eu não sei quais são os planos, eu não sei quais são os projetos, eu não sei, meu Deus, aqui que essa pessoa está passando agora, mas toca nesse coração agora em nome de Jesus e mostra para essa pessoa que o Senhor não mudou, mostra para esse homem, mostra para essa mulher que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Então trabalhe em prol do teu servo, trabalhe em prol da tua serva, como diz a tua palavra, que não se viu e nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E sabemos que o Senhor, meu Deus, e tem abençoado aqueles que têm ouvido a tua palavra, que o Senhor tem abençoado aqueles que têm seguido, ó Pai, os teus mandamentos. Então eu te peço agora em nome de Jesus, ajuda esse homem, ajuda esta mulher, e dá hoje, Pai, a certeza que todas as suas promessas se cumprirão em nome de Jesus. Eu te peço agora, Senhor, cumpra a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Então trabalhe para aqueles que confiam em ti, Pai. Eu confio em ti, essa pessoa confia em ti. Oh, aleluia. Então, Pai, faz a tua obra e assim todos saberão que tu és o nosso Deus. Aleluia. Confiarei em ti, confiarei em ti. Eu confio, Senhor, confiarei em ti, confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim, que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa a circunstância, permanecerei firmado nas
promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Que o meu Deus cuida de mim. Que o meu Deus cuida de mim. Aleluia. Que o meu Deus cuida de mim. É tão bom saber que o meu Deus cuida de mim. Creia nisso em nome de Jesus. Que o meu Deus cuida de mim. Confiarei. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Então somente creia e confie. Faça a tua parte. Para de prolongar o que Deus tem para a tua vida. Ande na presença dEle e seja perfeito. Como está escrito, coração incorruptível. Não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas vai ficar firme na presença de Deus. Quero terminar essa live orando pela tua vida, mas antes eu quero ler um versículo aqui da palavra do Senhor, que está aqui na carta aos Filipenses. Na carta aos Filipenses, o capítulo 4. Nós sabemos que fazer a obra de Deus não é fácil. E para fazer a obra tem que ter o quê? Recurso. Por exemplo, se eu não pagar a internet, eu não consigo pregar pela internet. Se eu não pagar a conta de luz, eu não tenho luz para ministrar. Se eu não pagar, o meu aluguel, eu vou ter que pregar na rua. Dando exemplo. Paulo também tinha as suas necessidades. E Paulo sabia que o povo tinha poder e condições para o quê? Para abençoá-lo. E olha só o que Paulo diz aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 4. Paulo está escrevendo aos Filipenses e Paulo está agradecendo a Deus pela vida deste povo. Por quê, pastor? Olha o que diz aqui, Filipenses 4, versículo 15. Paulo diz assim, olha: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, está falando do ministério dele, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. O que Paulo está dizendo? Quando eu comecei a fazer o ministério, quando eu comecei a trabalhar para o reino de Deus, nenhum irmão, nenhuma igreja falou assim: olha, apóstolo Paulo, nós vamos te abençoar, viu? Pode ficar despreocupado que nós vamos te abençoar. Vai na paz, que Deus te abençoe e te use poderosamente. O que Paulo está dizendo? Ninguém falou nada comigo. Eu sei do que eu tinha que fazer, que é o meu chamado, pregar o evangelho, e estou indo crendo que Deus vai levantar o povo. E Paulo está dizendo: olha,
eu glorifico a Deus porque só vocês, filipenses, só vocês que me ajudaram. Só vocês que falam comigo, ó, apóstolo Paulo, nós vamos ministrar, nós vamos abençoar, nós vamos doar, nós vamos te abençoar para fazer a obra de Deus. Só vocês, filipenses. E ele fala mais, olha, versículo 16, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Ele está na Macedônia, está em Tessalônica, é uma viagem de navio, e mesmo em Tessalônica, ele está sendo o quê? Abençoado. O povo de Filipenses está abençoando o ministério de Paulo. Porque Paulo recebeu um chamado para pregar o Evangelho. Paulo recebeu o chamado de anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Paulo foi fazer o que Deus mandou, crendo que Deus levantaria pessoas para abençoar. Da mesma forma estou eu aqui, pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus. E assim como Deus levantou os filipenses para abençoar de Paulo, eu sei que tem filipenses agora me ouvindo. Pessoas que, usadas por Deus, que já me abençoaram. Tem pessoas que já me abençoaram, glorifica Deus por cada uma delas em nome de Jesus. E tem pessoas que têm desejo de abençoar. E é por isso que eu sempre faço a última oração, para que Deus abra a janela do céu sobre a sua vida. Porque eu creio que se Deus te abençoar com coisas exageradas, você também vai abençoar a minha vida. Eu quero terminar essa live orando por você, pedindo para que Deus, o mesmo Deus que abençoou a vida de Paulo através dos irmãos de Filipenses, eu quero que Deus abençoe a tua vida. Porque independente se você vai abençoar ou não, isso é independente, eu quero orar por você. Eu quero pedir para que Deus derrame bênçãos financeiras sobre a tua vida. Pessoas serão tocadas para te dar dinheiro. Causas na justiça serão liberadas. Dinheiro que está retido vai ser liberado em nome de Jesus. Assim como Deus levantou os filipenses para abençoar a vida de apóstolo Paulo, eu creio que estão levantando pessoas para abençoar a minha vida. Já abençoaram uma, duas, a mesma pessoa já abençoou até 3 vezes. E diz assim, pastor, foi Deus que mandou eu te abençoar. Enquanto tiver condições, pode ter certeza que Deus, dando condições, eu vou te abençoar. São os filipenses, a quem Deus levantou para abençoar a minha vida. Porque Deus sabe que eu não estou aqui fazendo por capricho, estou fazendo porque eu amo fazer a vontade de Deus. O diabo achou que eu ia parar de pregar? Agora que eu vou pregar mais ainda. Falando em pregar mais ainda, quarta-feira que vem temos mais um compromisso aqui com Deus às 7 da noite. Sexta também, domingo, Jesus não voltar. E eu creio que esse mês vai ser um mês das realizações de Deus na sua vida. Eu quero profetizar para orar por você. Quero também dizer que hoje não, na madrugada agora de segunda-feira, às 3 da manhã, eu vou começar uma oração durante 12 dias. 12 dias consecutivos, às 3 da manhã, eu juntamente com o povo, vamos estar orando pela tua vida. E você que já me abençoou, eu tenho aqui o nome de pessoas que já me abençoaram. Eu vou botar o seu nome debaixo dos meus joelhos. Porque eu falei, meu Deus, o Senhor abençoou a vida do apóstolo Paulo, levantando pessoas para que o ministério não parasse. Assim eu sei que você levantou essas pessoas para me abençoar. Não deixa nada faltar sobre a vida dele, mas multiplica, prospera, abençoa. Abre a janela dos céus. E eu vou orar às 3 da manhã por você que tem abençoado a minha vida. Abençoado o ministério que Deus colocou na minha vida. Eu quero que você seja abençoado e você seja abençoado em nome de Jesus. Então deixa eu fazer oração por você nesse momento. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu creio que da mesma maneira como o Senhor levantou os filipenses para abençoar a obra do apóstolo Paulo, porque quando ele começou a fazer a obra, ninguém falou nada com ele. Nós vamos te abençoar. Mas ele ficou na total dependência do Senhor, e o Senhor levantou o povo de Filipenses para abençoar o ministério de Paulo. Por isso que ele pregava com autoridade, pregava assim uma preocupação, porque sabia que o Senhor estava cuidando dele através dos irmãos que estavam em Filipenses. Meu Deus, agora estão também esses meus amados irmãos, que para mim são esses filipenses, que através da vida dele o Senhor tem abençoado a minha vida.
Então eu te peço, Pai, multiplica a vida financeira do teu servo, da tua serva. Aumenta salário, renda, pensão, aposentadoria. Toca, meu Deus, nas pessoas para que dê dinheiro para o teu servo, para a tua serva. Honra poderosamente mais. Libera a causa na justiça. Meu Deus, pessoas que estão devendo para o teu filho, para a tua filha, para que paguem. Abre, escancara a janela dos céus e dá, meu Deus, para o teu servo como para a tua serva. Eu oro e abençoa, Pai. Libera, Pai, contratos assinados. Eu te peço em nome de Jesus. Meu Deus, libera a aposentadoria, a pessoa que não consegue se aposentar, mas honra, Deus, o teu povo e a tua igreja, porque tua palavra deixa bem claro que quem é abençoado também abençoa. Então abençoa cada dia mais, porque essa pessoa já é abençoada por ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por estar comigo até esse momento. Tenha uma ótima semana na presença de Deus. E esse mês de agosto vai ser o mês das realizações de Deus na sua vida. Às 3 da manhã vamos estar iniciando o propósito agora, às 3 horas da manhã. Eu quero orar por você. Quero pedir para que Deus te abençoe ainda mais em nome de Jesus. Então, uma ótima semana. Até quarta-feira, às 7 da noite. E que Deus abençoe a todos. A paz em nome de Jesus.